Oiê, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a essa make que eu vou fazer agora, bem basiquinha pra gente, que é pro dia a dia, dá pra utilizar para todos os momentos, é uma maquiagem bem tranquila, ela tem uma cobertura alta e nós não iremos utilizar hoje o corretivo, eu vou só prender meu cabelo aqui com a travessa para iniciarmos a maquiagem. Eu já fiz a limpeza de pele, agora vamos fazer a preparação utilizando um creminho da Nivea. Eu gosto de passar um creminho antes da maquiagem para hidratar a pele e também para a maquiagem ficar com um aspecto bonito no final, porque essas coisas a gente percebe que dá diferença. Então, eu vou passando em todo o rosto. Com a finalidade de hidratar mesmo. De preferência, eu optei pelo Nivea, ele é bem gostoso na pele. Eu já passei em outros cremes hidratantes, mas o que eu achei melhor para aderir à pele com a maquiagem foi o Nivea. Como eu não vou passar um corretivo, hoje eu vou utilizar o primer, mas também difere, você pode utilizar o primer e depois em seguida o corretivo. Então eu não vou colocar o corretivo na maquiagem de hoje. Eu tô utilizando essa da Ruby Kiss, ela também é um minimizador de poros, embora eu não tenha, então eu vou utilizar mais a parte do primer. O bambi dela é bem legal também, e ela tem essa textura. Eu vou passar no rosto completo. Ela é bem aveludado, sabe? Você sente aveludado tanto quando você coloca o recipiente na tua mão, quanto você espalha o produto. É muito gostoso. Eu já fiz a aplicação do Prime. Se você for utilizar o corretivo, esse é o momento. O corretivo ele é utilizado bastante na parte tanto da olheira quanto as imperfeições da pele. Se você tem espinha, se você não tem. No caso, eu não vou passar hoje. Então, eu vou utilizar a base da Payot. Eu gosto de colocar bem pouquinho aqui no pincel. Ele é mais achatadinho, assim, olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele é mais achatadinho. Eu ponho uma gotinha e eu vou só batendo. Então, eu vou batendo pelo rosto completo. Uma dica, é sempre bom você passar no pincel do que passar no rosto, porque no rosto ele tende a secar mais rápido. Então, essa secagem dele pode deixar um aspecto marcado depois que você passar o pincel. Então, prefira passar mais no pincel um pouquinho e passa bem de pouquinho, pouquinho. Não tenha pressa de passar. Não sei vocês, mas eu gosto também de estar passando aqui um pouquinho no pescoço. Eu acho que fica com uma aparência mais bonita. Aqui eu já não me importo se eu de batidinha, aqui eu já passo mais alisando na pele mesmo. Finalizamos aqui com a base da Payot e esse foi o resultado e o acabamento. Eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas eu tô usando o número 5 e é uma base de alta cobertura. Agora eu vou falar um pouquinho do pó. Ele é 35M da Una, da linha Una da Natura, e eu vou utilizar esse pó, esse pincel de pó, para passar a estrutura toda no rosto. E tanto com o pó quanto a base, você só vai fazer batidinhas no rosto todinho. Porque senão você acaba tirando a maquiagem, não é isso que a gente quer. Como eu passei no pescoço, eu tô passando também um pó no pescoço para ele assentar a maquiagem. Pronto, fiz a cobertura completa aqui com o pó. E eu vou deixar agora para fazer o contorno.
O contorno eu pego um pó também, mas uma cor mais escura. O pincel ele tem que ser mais achatadinho, desse jeito, dessa maneira. Eu costumo pegar um pó ao invés de um contorno específico, ele faz o mesmo resultado. A cor dele é o pó nude 4-6N. Ele tá mais escurinho, na realidade ele caiu no chão. Então ele acabou ficando desse jeito. Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra passar. Eu costumo caprichar bem na parte do contorno, pra ele dar um efeito bem bonito. Depois eu vou fazer uma esfumaçada. Então, quanto mais você deixar o contorno visível, depois quando você colocar o pó, ele vai ficar lindo. O pó não, o blush ele vai ficar lindo. Lembrando que sempre você pega o contorno na pontinha do pincel e você tira o excesso para ele não ficar muito borrado. Você localiza aqui o seu ossinho do rosto e é nele que você vai fazer a aplicação. A pontinha sempre na parte de cima e você desce. Você pode subir também para ele fazer aquele esfumaçado bonito. Sempre aplicando na pontinha. Então, você vai pegar bem rente ao seu cabelo e jogando mais pro meio do teu rosto. Não chega muito perto do nariz. Pra ele ficar um contorno bem bonito. E vai esfumaçando. Vai esfumaçando sem medo. Ó, com contorno e sem. Já ficou bem bonito, né? Passar do outro lado agora. Você vai fazer até o meio do rosto. E agora eu vou fazer o nariz também. Normalmente eu não faço no dia a dia, mas em alguns momentos eu gosto, eu acho que fica bonito. Vou usar esse pincel aqui mais fininho, mais achatadinho. Ó. E vou passar na linha do nariz. Aí ele dá uma sensação de mais fininho. Agora eu vou passar o blush. O blush também, ele é o da Una. Eu vou utilizar esse mesmo pincel que eu usei pro contorno. E ele tem vindo nesse recipiente aqui. Você consegue comprar tanto a caixinha dele, ele serve para base, para contorno e para blush. Ele faz a retirada, então você consegue comprar só essa cor aqui. Não é necessariamente você precisa comprar a caixinha, mas ela é tão bonita, ela é fácil de levar para os lugares. Tem esse espelho dos dois lados, então eu gosto bastante. Ele é na cor coral, pelo lado, é um blush intense e ele tem 6 gramas. Então, cada um desses potinhos tem 6 gramas. Ele fechar aqui e vou passar com o blush. O blush é mais para dar aquele aspecto de vida na maquiagem. Só com a pontinha também. Então, vai ficar só com a pontinha. Tira o excesso da maquiagem. E vai passar só nesse contorno lateral do teu rosto, para ele ficar com aspecto de vida. Então, o objetivo é sempre estar construindo camadas, fazendo aos pouquinhos, já esfumaçando. Agora, nós vamos fazer a retirada, né, a esfumada com o pincel do pó em toda a área que nós fizemos o contorno. Então, nessa parte de cima aqui,
na cabeça para não ficar marcado e ficar um aspecto mais bonito. Aqui também, na parte do maxilar, posso passar bem. Aqui desse lado também, no meio. Agora você pode dar uma apertadinha na cédula dele, do pincel, para passar nessa parte do nariz. Aí tira esse aspecto todo marcado da maquiagem. Se você achar muito forte a parte do contorno, também do blush, você pode dar uma pincelada dando batidinhas para ficar mais bonito. É uma maquiagem bem clarinha na sombra. Tem essa Minimalist e também tem essa das Sienas. São duas que eu gosto bastante. Hoje eu vou com uma mais clarinha, mas eu vou fazer primeiro o fundo marrom para depois fazer a aplicação da cor que eu quero. Para mim, difere começar com os olhos ou o rosto antes, mas eu vou começar a me adaptar a fazer mais os olhos, porque qualquer errinho que você tem na parte dos olhos, então você acaba tendo um pouquinho mais de trabalho para resolver a pele depois. Mas como hoje eu já fiz a maquiagem do rosto antes, então agora eu vou estar fazendo a sombra. Vou pôr uma cor mais clarinha, deixa eu ver aqui. Vou pôr nesse alaranjadinho. Então, ela tem 21 cores nessa paleta. Eu vou usar essa Dynasty aqui, olha. Ela é muito bonita. Então, antes de passar ela, eu vou passar um marronzinho. Pode ser um marronzinho do pó mesmo, daquele primeiro pó que eu passei no rosto inteiro. Então, vou passar em toda a região dos olhos. É sempre legal você já ir esfumando, porque você vai construindo camadas e ela vai ficando mais bonita a maquiagem no final. Então, você já esfuma, passa o marronzinho, dá uma esfumada, joga pra cima. Agora, eu vou passar aqui na linha, perto da linha d'água nos olhos embaixo. Então, eu vou apertar um pouquinho o pincel pra pegar só na pontinha. E passar todinho nesse contorno. Olha o marronzinho. E agora eu já vou fazer a aplicação desse laranjinha. Fazer com esse pincel mesmo. Ele é da Profusion. Ele veio com essa paleta de cores. Com essa mesmo da Siena. Então, eu vou pegando, dando batidinhas. Aqui, olha. Dando batidinhas na sombra. Peguei no pincel. Olha, tá no pincel aqui. E agora, eu tiro o excesso e faço a aplicação. A pigmentação, ela pode ser também só dando batidinhas, pra deixar o laranjadinho. Fiz a primeira aplicação. Eu não vou pegar novamente. Agora eu já vou fazer o esfumado dela. Pegar o pincel de esfumar e vou, olha, jogando pra cima. Veja como ele dá um aspecto bonito e de continuidade nos olhos. Vou fazer a aplicação agora de um brilhinho também. Deixa eu ver nas duas paletas aqui. Acho que vou pôr um douradinho.
Pra ele ficar aquele brilho. Então, eu vou passar a aplicação desse brilho, né, do iluminador, dessa iluminação nos olhos que a gente tá querendo fazer agora, ela pode ser feita no início, no meio ou no final. Eu vou fazer a aplicação mais no início hoje. Pode utilizar o mesmo pincel que tava usando, aqui ó, os brilhinhos. Ó, tira o excesso e faz a aplicação. Já deu uma tracada, né? Pra ele não ficar com um aspecto mais marcado, eu vou pegar o pincel que eu esfumei todo o processo e vou dar uma juntadinha assim nele também, olha. Que daí não fica muita marca, fica mais espalhadinho e ele meio que se integra, né, com a maquiagem no todo. Deixa um pouquinho mais aqui espalhado. Então, eu já fiz o esfumadinho dele e eu vou pegar o pincel e tirar o excesso desse brilho que eu peguei e vou voltar só limpando aqui essa sujeirinha. Então, ele vai ficar bem sutil, essa é a ideia. O laranjinha eu vou passar também agora perto dessa parte de baixo dos olhos, bem pouquinho. Para ele não ficar um aspecto mais marcado dessa maneira que vocês estão vendo, é esfumado também com o pincel, para ele ficar bonito. Toda essa parte de baixo. Quanto mais você esfumar, melhor fica, tá? Ele é um delineador líquido. Ele acaba aderindo bem, assim, aos olhos. Mas eu sempre gosto de passar ele e depois vir cobrir com uma sombra. Então, eu passo bem rentinho aos olhos. Vou puxando de ladinho. Pra parte do gatinho, eu gosto de dar uma puxadinha aqui nos olhos. Aí ele fica com esse aspecto, tá vendo? Essa parte do início aqui eu passo bem pouquinho. E eu já vou para outros olhos. Agora eu venho com um pincel mais achatadinho e pequenininho pra passar o pretinho com o pincel também. Eu pego essa sombra, uma sombra numa tonalidade mais preta. Como ele é um pincel mais achatadinho, eu gosto de passar dessa maneira, então eu passo de um lado e de outro, pra pigmentação grudar no pincel e não ficar estragado também a paleta de maquiagem. Vou passar em todos os olhos, aqui do contorno. Vou passar na linha d'água. Uma coisa que eu gosto é passar na linha d'água em cima, eu acho que faz total diferença. Então, eu vou pegar bem aqui no finalzinho. Ó como que já mudou. E eu nem esfumei ainda, hein?
E o pincel, ele sempre fica apontado para a direção que você quer ir. Então, eu tô fazendo desse lado, então o pincel, ele fica assim, dessa forma. Aí eu viro e vou indo. Vou fazer um esfumadinho aqui, já terminei. Vou esfumar agora tanto a linha d'água quanto o delineador. Então, antes eu vou esfumar o delineador. E agora, na linha d'água também, eu irei esfumar. Só ajustar aqui, essa parte aqui não ficou legal. Peguei o pincel da base. Vou fazer essa partinha aqui final, olha. Vou lá voltar a esfumar. Agora eu vou fazer isso do outro lado, mas olha o jeito que já tá. Esfumado e não esfumado. Como que ficou? Pentear minha sobrancelha. Eu gosto de deixar bem penteado, fica bonito. Dá um outro aspecto. Outra cara na maquiagem. Veja como ficou. Ela fica diferente, né? Faço normalmente com o pincel que vem junto com o da sobrancelha mesmo. Eu não vou pigmentar minha sobrancelha, eu só tô penteando. Agora eu vou fazer minha boca. Ele é da Faces, da Natura. Ele é um batom mate, é Creamy Red, uma tonalidade mais vermelha. Com a pontinha também eu faço, olha. E vou passar em todo o contorno da boca. Faço a pigmentação bem forte, pra deixar bem marcadinho. Então, eu fiz essa parte do contorno da boca. Eu gosto muito de batons vermelhos, eu acho que fica muito bonito. Então, depois que você faz o contorno da sua boca, você pega mais um pouquinho do pincel e você passa no restante da boca. Bem de levinho. O passar com o pincel fica mais bonito a pigmentação do batom na boca. Dá pra passar também sem o pincel, mas em preferência, assim, eu tenho preferido deixar no... Aqui, olha. Eu tenho preferido deixar no pincel. E agora eu venho com um gloss, que é da Nivea. Ele é no sabor morango, shine. Ele já tá acabando, inclusive. E eu venho passando em todo o contorno da boca. Antes que eu me esqueça, agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu tô usando essa daqui da Extreme da Vult. Ela promete uma curvatura, um alongamento. Eu tenho achado mais um alongamento do que curvatura em si. Diz que é resistente à água, ela realmente é resistente e eu tenho colocado ela. Eu gosto bastante também daquela Colossal, inclusive eu tenho aqui, mas hoje eu vou passar essa. Colossal Volume Express, ela é desse jeito, amarelinha. Mas hoje eu vou passar essa daqui da Extreme da Vult. Já dá uma diferença, olha, nos olhos. Vou passar de novo. Eu procuro sempre subir um pouquinho da sobrancelha pra não tá fazendo a aplicação
da máscara de cílios, pra evitar de borrar também. Tem gente que até usa aquele Curvex, né? Eu tenho, mas eu não acho muito interessante o uso dele, não. Dificilmente, às vezes que eu uso. Vou passar mais uma vez aqui nesse olho esquerdo. Vou só passar agora essa aplicação da Vult, que ela é de fio a fio. Essa daqui também, ela promete uma definição e um alongamento. Só que esse daqui, ele é no roxo. Então, eu gosto de misturar, fazer um mix das duas. Eu acho que esse daqui alonga até mais do que o outro, pra ser sincera. Mas esse daqui, ele não é a prova d'água, então eu coloco um pouco dos dois. Olha que já deu diferença. Finalizei a make, agora eu vou passar uma bruma, que foi aquela que eu passei no início do vídeo, em todo o rosto novamente. É bom evitar abrir os olhos quando concluir a maquiagem e só fazer o ventinho. Pronto. E essa foi a minha make. Ficou dessa maneira. Eu vou passar só um perfuminho pra terminar. Esse daqui do Essential, da Una. Eu gosto desse rosa. Eu tenho esse rosa, eu tenho o roxo, que é o Essential, e eu tenho também o Una. O Una é o meu preferido. Esse daqui é utilizado mais no dia a dia, quando eu vou treinar. E o roxo eu tenho usado mais em eventos especiais e o da Una em si, quando é mais que especial. E eu tenho usado também, eu tenho na realidade um outro que é o vermelho, mas eu não gostei muito, então eu não utilizo ele. Esse daqui é praticamente o meu tudo, porque eu uso para todas as ocasiões. Eu gosto de passar aqui bem no final da nuca, uma borrifada só, deixo secar e tirar uma travessa. Terminei a minha make, esse foi o resultado final dela. Vou fechar os olhos aqui para vocês acompanharem. O esfumadinho, ele deixa uma maquiagem mais bonita. Eu acabo não usando todos os dias esse brilhinho aqui no dia a dia, mas se você quiser deixar um pouquinho mais brilhoso, você coloca. E no ponto de iluminação nem sempre eu utilizo também. Hoje eu coloquei mais pra gente estar fazendo juntos. Então eu coloquei nos olhos. Espero que tenham gostado e acompanhem o próximo vídeos no canal. Beijinho!